senhores! Vamos falar de alguns princípios que regem a ação penal pública, beleza? Ó, ação penal pública, isso pode cair no seu concurso, correto? Então preste muita atenção. Princípios da ação penal pública. Primeiro princípio é o princípio da obrigatoriedade. Ele existe desde o Código de Processo de 1832, legal? Princípio da obrigatoriedade. O que significa esse princípio da obrigatoriedade? Significa que, se presentes os requisitos para a propositura da ação, o Ministério Público deve denunciar. Deve denunciar. Ele não tem o poder discricionário para apreciar a conveniência e a oportunidade. Então, ó, preenchidos os requisitos para a propositura da ação, o promotor de justiça deve denunciar. Não é que, será que eu processo? Será que eu não processo? Ele deve oferecer a denúncia. Só que tem exceção. Essa exceção nós chamamos de princípio da obrigatoriedade regrada ou obrigatoriedade mitigada. Nos crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, cumuladas ou não com multa, e nas contravenções penais, infrações penais de menor potencial ofensivo, o Ministério Público, se presentes os requisitos legais, pode deixar de oferecer a denúncia e propor a transação penal, que é um acordo, é um verdadeiro acordo. Legal? Então esse princípio da obrigatoriedade, ó, preenchidos os requisitos, ele deve denunciar. Agora, se for infração de menor potencial ofensivo, legal? Aí ele não vai oferecer a denúncia, ele faz a proposta de transação penal. Então, de 95 para cá, princípio da obrigatoriedade mitigada ou regrada. Segundo princípio, que é a indisponibilidade. Indisponibilidade. Senhores, se presentes os requisitos e oferecida a denúncia contra o agente, o Ministério Público não pode mais desistir da ação. Isso está no artigo 42. Então ele tem de até o final. Ofereceu a denúncia, ele não pode desistir da ação. E também não pode desistir de eventual recurso que haja interposto. Isso está no artigo 576 do Código de Processo Penal. Então, senhores, olha só. Princípio da indisponibilidade. Presentes os requisitos e oferecida a denúncia, o promotor não poderá mais desistir da ação, nem do recurso. Legal? É uma regra que não impede que ao final o promotor peça absolvição. Ele oferece a denúncia, ele tem de até o final. Mas se ele verificar pelas provas constantes dos autos que o réu é inocente, a obrigação dele é pedir a absolvição, porque ele é um promotor de justiça e não um promotor de acusação. Só que esse princípio da indisponibilidade, oferecida a denúncia, ele deve ir até o final, ele não pode desistir, comporta exceção. Legal? Essa exceção está no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é o Instituto do Sursis Processual. O Ministério Público, ele oferece a denúncia. E após oferecer a denúncia, e tendo verificado o preenchimento dos requisitos, ele vai fazer a proposta de suspensão condicional do processo. Legal até aqui? Temos mais um princípio, que é a intranscendência. Intranscendência significa que a ação só pode ser proposta contra quem praticou o delito. Está claro até aqui? A ação somente pode ser proposta contra a pessoa que supostamente praticou o delito. Assim, afasta-se a possibilidade de um pai, por exemplo, por razões humanitárias, legal, forte laço afetivo com o filho, etc. Vamos imaginar esse pai. Olha só
que interessante. O filho pega o carro emprestado, na verdade escondido, atropela e mata uma pessoa. O pai não pode ser responsabilizado. Por quê? A ação penal ela só pode ser proposta contra quem supostamente praticou o delito. E temos o princípio da divisibilidade. Divisibilidade, havendo uma ação por parte de um réu, sempre será possível instaurar outra pelo mesmo fato contra outro acusado, coautor ou partícipe do fato. Repito, senhores, esses princípios regem a ação penal pública, privada não, pública, obrigatoriedade, indisponibilidade, intranscendência e divisibilidade. Correto? Curta esse vídeo, deixe o comentário e muito sucesso. Tchau!